Paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Luiz Felipe e você está aqui no nosso canal para aprender um pouco sobre a palavra do Senhor. Hoje vamos falar um pouco sobre a oratória, como se apresentar diante da igreja, diante do seu público, se você tem uma ministração para fazer, se você tem uma apresentação, se você tem uma mensagem para trazer para as pessoas, tá certo? Ou até uma palestra. Vamos falar um pouco aqui de como vencer esse nervosismo diante do povo de Deus, ou diante de qualquer plateia em que você fique um pouco nervoso, tá certo? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, pega caneta e papel e se prepara para aprender um pouco sobre a palavra do Senhor e como vencer esse nervosismo que sempre nos pega num momento tão crítico da administração. Primeiro ponto, eu não vou trazer aqui segredos para você, não, são coisas simples que você pode praticar, que você pode vencer esse nervosismo aí, que tenta tomar conta de você no momento mais crucial que é a palavra de Deus. Só que antes eu quero trazer um ponto bastante importante aqui, é sobre como a gente cumprimenta a igreja. Muitas pessoas, ao cumprimentar a igreja, ela cumprimenta da seguinte maneira: eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. No final do cumprimento, ela pede o amém da igreja. Não, a gente não pode pedir o amém da igreja. A igreja, ouvindo o nosso cumprimento, ela corresponde, ou ela responde com amém. Você cumprimenta assim: eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. A igreja ouve e responde amém. Ela que traz a confirmação, ela que responde o nosso cumprimento, tá certo? Isso aqui, muitas pessoas falam que é busca por atenção ou por resposta e tal. Não, de maneira nenhuma. Às vezes tem pessoas que ainda não sabem. Então, quando você cumprimentar, cumprimente e aguarde o amém. É como você perguntar para outra pessoa: como é que você está? A pessoa responde: está tudo bem ou está tudo ruim? Às vezes a gente pergunta: como é que você está? Tudo bem? Deixa ela responder, ele responder se está bem ou se não está bem, tá certo? Então, o primeiro ponto para a gente vencer esse nervosismo na hora da ministração é a gente estruturar a nossa mensagem, é a gente preparar a nossa mensagem. Mas como assim, pastor, preparar a nossa mensagem? É escrever toda a nossa mensagem? Não, de maneira nenhuma. Tem pessoas que escrevem metade da mensagem. Tem problema? Não, não tem problema nenhum. Mas a minha dica é que você prepare pelo menos 3 a 4 pontos da sua mensagem. Não palavras por palavras, mas tópicos, mas palavras-chave, em que você vai falar ali e através daquela palavra-chave vai desenvolver ali o seu sermão. Prepare no mínimo ali 3 tópicos. 3 tópicos. Por exemplo, aqui eu tenho uma caixa de leite. Pronto. Eu vou falar hoje sobre o leite. Tá certo? Eu vou falar hoje sobre o leite. Vou falar hoje sobre o leite e em que coisas, que ingrediente eu uso o leite. E o leite é ingrediente, aonde é que eu posso usar o leite? Aí eu vou dizer, eu uso o leite no bolo. Aí eu vou dizer também, eu uso o leite na vitamina e eu também uso o leite no café. Aí você vai falar a importância do bolo, a importância da vitamina, a importância do café. Todos esses incluiu o leite. São 3 pontos da sua mensagem. Pronto. E outra, quando você chegar para repreender logo esse nervosismo, depois de ter já estruturado ali, separado 3 pontos da sua mensagem, nunca diga, eu não sei pregar. Nunca diga, eu não tive tempo de preparar o sermão. Não, de maneira nenhuma. Diga, Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra. Fui incumbido de trazer uma palavra. Tá certo? Fui incumbido de trazer uma palavra. Nunca diga, eu não tive tempo de estudar. Diga, eu estudei e eu vou passar aquilo que Deus colocou no meu coração para vocês através dessa palavra. Por quê? Isso gera meio que uma dúvida. Se você não sabe pregar, o que faz aí em cima? Se você não sabe ministrar, o que faz aí em cima? Porque às vezes a gente fala esse tipo de palavras um modo de aceitação. Não, um modo de aceitação. Se eu chegar com aquela humildade e tal, humildade não tem nada a ver com errar palavras, não tem nada a ver com roupa rasgada, não tem nada a ver com chegar mansinho. Isso não é humildade, não, de maneira nenhuma. Isso é o quê? É aceitação. Eu preciso ser aceito, eu vou chegar de um jeito que eu possa ser aceito. Não, de maneira nenhuma. Humildade não é isso. Humildade não é errar a palavra. Humildade não é andar sujo. Humildade não é andar rasgado. Humildade não é ter roupa simples. Não, de maneira nenhuma. Então, às vezes, esse modo de aceitação para que os nervosismos vão embora. Igreja, eu não sei pregar. Igreja, eu não meditei na palavra muito. Olha, eu não sou pregador não, viu? Tal.
Vou falar que Jesus ama, leva para o céu e tal. Não, você está aí para trazer a palavra. Por quê? Quando o líder, o pastor, quando o organizador do evento lhe convidou, ele confiou a você a ministração da palavra. Ele confiou a você a ministração da palavra. Então, quando você cita esses tipos de palavra, você envergonha você, perde a sua credibilidade e deixa a dúvida em quem te convidou. E agora? Fulano convidou uma pessoa que não sabe pregar? Então, o primeiro ponto é, prepare sua mensagem. Evite esse tipo de palavra que não sabe, que não pode, que não está ali. Não olhe para mim e tal. Não, a igreja vai olhar para você. Então, são esses tipos de palavras que vai gerando de você aquele nervosismo, gerando em você aquela dúvida. Então, prepare o seu sermão no tritópico. Eu vou falar sobre o leite. Diga, eu uso no café, eu uso no bolo e uso na vitamina. E fale as importâncias desses três com o uso do leite. Tá certo? Evite palavras que não sabe, que não pode, que não está aqui, que não é você, que você não é grande, que você é pequeno. Evite esse tipo de palavras. Tá certo? Porque você gera isso, algo na igreja, uma dúvida. Tá certo? E querendo ou não, tem pessoas que quando ministra a palavra do Senhor, ele não recebe a confirmação da igreja. Tem pessoas que quando ministra a palavra do Senhor e não recebe a confirmação da igreja, automaticamente cai sobre ele um desânimo. Aí ele se pergunta, é claro, uma coisa que eu vou dizer para vocês, o glória não é confirmação de que a palavra está sendo boa ou ruim. Cuidado com isso. A nossa ministração não pode ser motivada por glória a Deus e aleluia. Não, de maneira nenhuma. Tá certo? Mas tem pregadores que motiva-se a palavra dele através do glória a Deus e do aleluia. E quando não recebe essas confirmações, ele meio que vai desanimando gradativamente na mensagem dele. Tá certo? Então, evite isso aí. Prepare sua mensagem. Estude sua mensagem. Se posicione olhando para o público, olhando para a igreja. Mantenha a posição ereta, olhando para o público. Tá certo? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Todo esse preparo não é nada se não tiver o Espírito Santo de Deus. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quem convence um pecador é o Espírito Santo de Deus. Mas você precisa se preparar para ser usado pelo Espírito Santo de Deus para convencer pecadores ao arrependimento. Certo? Então você anotou que é o quê? Prepare 3 pontos da sua mensagem. Tá certo? Prepare 3 pontos da sua mensagem. E nunca diga também, eu vou tentar ser o mais breve possível. Porque se você falar que vai tentar ser o mais breve possível, quando você chegar no segundo ponto, o público, a igreja, os ouvintes, já vai cobrar a você. Você falou que seria breve, já está demorando. Não, eu tenho 3 pontos aqui para apresentar para a igreja e vou começar pelo primeiro logo. Eu tenho 3 pontos para apresentar para a igreja e já vou iniciar no primeiro ponto. O primeiro ponto é tal. Pronto, já avance. Já avance. Terminou o primeiro ponto, igreja, vamos começar no segundo ponto. Lembrando que o primeiro ponto, agora, o segundo ponto, lembrando que o terceiro ponto para fechar, para a gente entender a palavra de Deus. Seja expressivo, também não seja rápido demais, tá certo? Mas também não seja demorado demais. Por quê? Esse tipo de coisa vai desanimando a igreja e vai desmotivando o pregador. Vencendo esse nervosismo, prepare a sua palavra. Preparou a sua palavra, não procure aceitação, dizendo palavras do tipo, não sei pregar, não preparei a mensagem, não sou pregador, não olhe para mim que eu não tenho nada para oferecer a você. Tá certo? Esqueça esse tipo de palavras, são palavras de aceitação. Querendo aceitação, esqueça. Você está ali para ministrar a palavra de Deus, aquilo que Deus quer para a igreja, e acabou. Certo? Prepare sua mensagem. Evite palavras de diminuir você para ser aceito pelas outras pessoas. Isso não existe. Pregador não trabalha assim. Certo? Pregador não trabalha assim. Outro ponto. Olhe para a igreja. Olhe para quem está ouvindo você ministrar a palavra de Deus. Repare que esse vídeo aqui vai ser um pouco longo. Por quê? Você não pode aprender uma coisa de uma hora para outra. Não, de maneira nenhuma. A gente precisa sentar para ouvir, para um dia a gente ficar de pé para ensinar. Então, o primeiro ponto é preparar a sua mensagem em 3 pontos diferentes. O segundo ponto, evitar palavras que diminua você para ser aceito por outra pessoa. Não, cuidado com isso. Evite falar palavras que diminuam você para ser aceito pela igreja. Não.
Porque se você está ali pregando, porque alguém lhe convidou. Então, se alguém lhe convidou para você estar ali, você não precisa falar palavras para ser aceito já estando ali. Não, de maneira nenhuma. Tome cuidado. Então, prepare a palavra, evite palavras de diminuir você para ser aceito. Tá certo? Evite isso. Terceiro ponto, evite copiar pregadores. Esqueça, eu já falei em vídeos passados aqui. Evite copiar pregadores. Você não precisa copiar um pregador para você ministrar uma boa palavra. Não, prepare a sua palavra. Deixe Deus usar você na sua palavra. Deixe Deus usar você na sua palavra. Tá certo? E um quarto ponto. Você não precisa atingir o limite do horário para dizer não. A palavra foi ministrada. Não. Irmão, você vai começar 8h30, vai terminar 10. Não, eu preciso terminar 10, porque se eu não terminar 10, a palavra não vai ser ministrada. Não. Você não está preso ao relógio. Não, de maneira nenhuma. Deus é que vai lhe usar. Se Deus quiser usar você 8h30 até as 9h30, se não for 10, ele vai usar você até esse horário. Entendeu? Entendendo que tudo funciona com ordem e com decência. Ordem e decência. Tá certo? Então, esses são algumas coisas que a gente precisa praticar para a gente vencer o nervosismo, para a gente vencer aquele branco que dá no momento da ministração, certo? Quando você vai com pelo menos um pedacinho de papel preparado ali, o seu sermão, não preparado por completo, porque quando você assume a tribuna, a responsabilidade da tribuna, o Espírito Santo vai capacitando você. Mas quando você tem alguns pontos ali para se basear, tá certo? Mesmo que você tenha certeza que vai dizer, não, eu vou dizer isso aqui para não esquecer, tá certo? Não escreva palavras por palavras, mas escreva a palavra-chave, tá certo? Como eu dei o exemplo do leite, tá certo? Como deu o exemplo do leite aqui, no cabeçalho eu tenho leite. O primeiro ponto eu tenho bolo, o terceiro vitamina, tá certo? O primeiro ponto, bolo, o segundo vitamina, o terceiro café. Pronto, eu vou falar que o leite é usado para todos esse ingrediente do leite é usado assim, nessas receitas. Eu vou falar o que representa o café, o que ele faz, tá certo? Qual o benefício dele, tá certo? E entendendo também que o exagero desse ingrediente em todas essas receitas pode desandar, entendeu? O exagero pode desandar. Então, se eu coloco muito leite no café, eu perco a essência do café. Se eu coloco muito leite na vitamina, eu perco a essência da vitamina. Se eu coloco muito leite no bolo, eu perco a essência do bolo. Ele é usado em tudo isso, mas precisa ser usado de maneira correta. De maneira correta. Então, assim também é os seus bolsos usar de maneira correta. Assim também é a palavra de Deus. Ela precisa ser usada de maneira correta. Ela não pode ser usada para cobrir os seus erros, cobrir o seu pecado. Ela não pode ser usada para cobrir a tua falta de estudo, a tua falta de preparo. Não, de maneira nenhuma. Porque tem pregadores que acham que pregar, ministrar a palavra de Deus, citando versículo por versículo, acha que está pregando, não. Ele só está preenchendo o tempo na ministração. Porque às vezes a gente começa uma ministração de 1 hora de relógio, 45 minutos, já pregamos tudo que estudamos. Aí para completar ali aqueles 15 minutos e tal, para vencer ali aquele horário, começamos a citar versículos soltos, achando que estão baseados na palavra, mas não está. Já perde-se o sentido, já perde-se a caminhada da ministração. Então, um conselho também que eu dou para você, vá até onde Deus mandar. Vá até onde Deus mandar. Você reparou aquele pregador que começa a pregar a palavra de Deus, ele vê que já terminou ali a revelação, já desandou, ele emenda de um louvor, ele emenda de uma oração. Aqui não é uma crítica, não, de maneira nenhuma. Aqui o nosso canal não é para ficar criticando quem faz e quem não faz. É para a gente aprender um pouco da palavra de Deus. Então até você mesmo que usa isso para poder preencher o seu horário, evite. Vá até onde Deus mandar. Acabou. Vá até onde Deus mandar. E se prepare mais na sua próxima ministração. Capacite-se mais, estude mais, peça a Deus a revelação da palavra para que Ele possa descer sobre você a revelação da palavra. Vence nervosismo praticando também, estudando a palavra de Deus e evitar falar palavras que diminua você para ser aceito em lugares, não de maneira nenhuma. Vença o nervosismo, preparando a sua mensagem. Vença o nervosismo, tirando pelo menos 3 tópicos da sua mensagem. Vença o nervosismo, evitando de falar palavras que diminuam
você, tá certo? E não pergunte, será que eu vou conseguir fazer para o seu cérebro? Não. Pergunte, como é que eu vou fazer? Porque quando você pergunta para você mesmo, será que eu vou conseguir fazer? Você vê na sua mente N impossibilidades, N dificuldades, N barreiras. Mas quando você pergunta para você mesmo, como é que eu vou fazer? Na sua mente vem N possibilidades de como fazer. Vem N estratégia de como é que eu vou fazer. Tá certo? Então, essa é a dica para você. Está iniciando ou até já iniciou, mas ainda briga com o nervosismo. Vença o nervosismo e traga a palavra de Deus com certeza, com firmeza. E só o último conselho: acredite no que você está ministrando. Acredite no que você está passando, para que outra pessoa acredite também em você. Certo? Deus ele te guarde e te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?